Imagina um mundo onde não existe Natal, não existe Páscoa, não existe cruz em lugar nenhum, não existe a frase "que Deus te abençoe", não existe a ideia de que alguém morreu para te salvar. Esse mundo existe, e ele começou por causa de uma única decisão que um burocrata romano tomou numa tarde qualquer há 2000 anos. O pão chega quente à mesa de uma família comum, domingo de manhã. Ninguém faz o sinal da cruz. Ninguém agradece a um Salvador. Esse gesto que você faz no automático, essa mão no peito que atravessa gerações, aqui não. Existe. A mão só pega o pão. O pai comenta que ouviu no rádio mais uma discussão sobre o pregador da Galileia, aquele homem que ainda está vivo em algum lugar, velho, esquecido, mas impossível de ignorar. Espera, ainda está vivo? Não, isso foi há muito tempo. Mas nesse mundo, ele não morreu na cruz. Ele viveu, envelheceu. E isso mudou absolutamente tudo. A mãe pede silêncio. Não por respeito, por cansaço. Falar dele nunca termina bem. O nome ainda provoca brigas, divisões, vigilância. Não existe um símbolo simples para pendurar na parede. Não existe uma história com final. Existe só um homem que não morreu quando deveria. E um mundo que nunca conseguiu fechar essa ferida. Para entender como isso aconteceu, volta comigo no tempo. A Judéia ocupada por Roma, tensão constante, pregadores surgindo e sumindo como faíscas. Entre eles, um carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. Ele reunia multidões, não porque prometia guerra, mas porque recusava o desespero. Falava de um reino que não vem pela força, e isso, por mais estranho que pareça, assustava mais que espadas. As autoridades religiosas temiam perder controle. Roma temia perder a ordem. O plano era simples: execução pública, rápida, exemplar. A crucificação sempre funcionava. Sempre fechava o assunto. Mas aí vem o detalhe que muda tudo. Pôncio Pilatos, o governador romano, estava numa situação complicada. Tumultos recentes tinham deixado Roma furiosa. Advertências tinham chegado. Mantenha a paz, custe o que custar. E naquele dia específico, com Jerusalém lotada de peregrinos para Páscoa, ele olhou para a multidão e fez um cálculo. Uma execução agora pode explodir tudo. A faísca vira fogo. O fogo vira rebelião. A rebelião custa meu cargo, minha reputação, talvez minha cabeça. Então Pilatos não absolve. Ele adia. Manda açoitar o homem, humilhar em público, quebrar o suficiente para servir de aviso. Mas não ergue cruz nenhuma. Não deixa a multidão assistir ao fim. O condenado é jogado para fora dos muros com uma ordem seca. Suma daqui. Nunca mais volte. Nenhuma cruz é erguida. Nenhuma lança perfura. Nenhum soldado confirma a morte. O mecanismo de encerramento falha. E é aqui que as coisas começam a descarrilar de um jeito que ninguém previu. O homem não morre jovem. Ele vive. E viver nesse contexto é muito mais perigoso do que morrer. Pensa comigo. Se ele tivesse morrido na cruz, os seguidores teriam recebido o quê? Um martírio limpo. Uma história fechada. Cruz vazia. Túmulo aberto. Ressurreição. Redenção. Tudo pronto para virar religião organizada. Mas não foi isso que aconteceu. Os seguidores receberam um líder ferido, sangrando, mancando, precisando de cuidados. Um homem que continua falando, mas agora com dor. Que continua pregando, mas escondido. Que envelhece na frente de todo mundo, que às vezes se contradiz, porque décadas passam e a memória falha. As histórias sobre ele não se cristalizam, elas se multiplicam. Cada cidade ouve uma versão diferente. Cada grupo jura que entendeu o verdadeiro significado. Não existe túmulo vazio para visitar. Não existe momento fundador. Não existe redenção pronta. Só debates infinitos sobre o que ele quis dizer ontem. E se ainda quer dizer a mesma coisa hoje. O primeiro dominó a cair é a autoridade religiosa local. Sem morte, não tem como declarar heresia encerrada. Os conselhos judaicos tentam dizer que o movimento acabou. Mas como você acaba com algo que ainda caminha, que ainda tosse, que ainda muda de opinião?
Cada tentativa de silenciar cria mais facções. Algumas dizem: ele é o Messias, justamente porque sobreviveu. Deus não deixou ele morrer. Isso prova tudo. Outras dizem o oposto. Ele falhou. O verdadeiro Messias venceria Roma, não fugiria dela. A unidade que poderia nascer de uma morte gloriosa nunca nasce. Apodrece antes de existir. Grupos se formam ao redor de Pedro, outros ao redor de Tiago, outros ao redor de versões que ouviram de terceira mão. E quando o próprio Jesus aparece num lugar, sempre surge alguém dizendo: mas na cidade vizinha ele falou diferente. O segundo dominó é político, e esse é ainda pior. Roma sabe lidar com mártires, transforma corpos em exemplos, encerra capítulos, mas não sabe lidar com símbolos vivos que não param de se mover. Um homem morto vira estátua. Um homem vivo vira dor de cabeça permanente. O império responde do único jeito que conhece: vigilância sem fim. Listas, interrogatórios, exílios, informantes. O nome do pregador vira um problema burocrático que nunca se resolve. Governadores passam, mas o dossiê fica. Gerações depois, ainda tem ordem antiga sendo citada em relatório novo. Roma aprende a conviver com um barulho que não consegue eliminar. Só consegue abafar, monitorar, gastar energia que poderia estar em outras fronteiras. O pregador da Galileia, sem pegar em arma nenhuma, consegue sangrar recursos do maior império que o mundo já viu. Não por ser forte, por ser impossível de encerrar. Mas aqui vem a parte mais estranha de todas. O próprio homem envelhece. Décadas passam. Cabelo branco. Corpo que nunca se recuperou do açoite. Ele manca, tosse, esquece nomes, se repete. Discípulos brigam ao redor da cama dele em vilarejos diferentes, porque ele nunca fica num lugar só. Não pode. A vigilância não deixa. Cada vez que Roma descobre onde ele está, fuga de novo. Cada fuga custa mais saúde. Cada ano custa mais clareza. E aqui está o problema que ninguém previu. Cada palavra que ele fala na velhice vira escritura. Alguém anota o que ele disse num dia de febre. Alguém memoriza uma frase que ele murmurou dormindo. Alguém jura que ele revelou um segredo numa conversa que ninguém mais ouviu. E cada silêncio também vira doutrina. Por que ele não respondeu aquela pergunta? Deve ser porque a resposta é óbvia, ou secreta, ou proibida. Religiões nascem de pausas, interpretações nascem de tosses. E quando ele finalmente morre, de velhice, de doença, de exaustão, num quarto simples, sem multidão, sem sinais no céu, sem terremoto, o caos explode de vez. Um discípulo diz que as últimas palavras foram: está cumprido. Outro diz que foram: eu falhei. Outro diz que ele não falou nada, só apertou a mão de quem estava perto. Todos têm certeza absoluta. Todos se contradizem. Não existe ascensão. Não existe promessa de retorno. Não existe final. A pergunta que fica não é: o que a morte dele significa? É: qual das vidas dele foi a verdadeira? Ele foi Messias que sobreviveu por milagre? Ou falso profeta que fugiu por covardia? Ensinou amor ou resistência? Queria reino espiritual ou terreno? Perdoou Roma ou só esperou a hora de se vingar? Não tem como escolher uma resposta sem destruir milhões de outras. A ferida não cicatriza, só cresce. Agora imagina séculos passando dentro dessa bagunça. Não existe cruz como símbolo. A cruz era um instrumento que nunca foi usado. Usar ela seria como celebrar uma arma que falhou. Alguns tentam, outros rejeitam com violência. Brigas sobre isso duram séculos. Cidades se dividem, famílias se destroem. Tudo por um pedaço de madeira que nunca cumpriu sua função. Não existe Páscoa unificada. Existe uma data que uns celebram e outros evitam. Celebram o quê? A fuga? A sobrevivência? O adiamento? Cada grupo celebra algo diferente no mesmo dia. Alguns jejuam, outros fazem festa, outros ignoram, porque só traz confusão. Não existe Natal unificado. O nascimento é comemorado em datas diferentes por facções diferentes. Algumas nem comemoram.
Crianças crescem sem entender por que o vizinho decora a casa em outro dia. A resposta é sempre: porque eles seguem a versão errada. E a estrutura religiosa que sai disso? Fragmentada de um jeito difícil de imaginar. Não existe uma igreja, existem milhares, cada uma com sua interpretação, seus textos, sua versão do que o mestre quis dizer. Não existe papa, não existe autoridade central. Cada tentativa de unificar gera mais divisão. Sempre aparece alguém com um manuscrito antigo, memória de família, revelação pessoal, dizendo que todo mundo está errado. Mas a mudança mais pesada é outra. Sem morte sacrificial, não existe redenção automática. Não existe a ideia de que alguém morreu pelos seus pecados e você só precisa aceitar isso para ser salvo. Esse conforto não existe. A culpa não é lavada, é carregada. Você leva o peso das suas escolhas sem promessa de que alguém já pagou por elas. As pessoas ainda buscam perdão, mas não vem de graça, vem de ação, de reparação, de décadas de esforço. E mesmo assim, nunca é garantido. As igrejas que existem não são centros de consolo, são centros de debate. Você entra, senta e ouve gente discutindo o significado de uma frase de 600 anos atrás. A discussão não tem fim. Não pode ter. Sempre surge evidência nova, interpretação nova, descoberta que muda tudo de novo. O sofrimento não tem promessa de compensação. Ele só acontece. Você sofre e o máximo que consegue é a esperança de que talvez as coisas melhorem um pouco antes de você morrer. Não tem paraíso garantido. Tem só a possibilidade vaga de que você fez mais bem do que mal. E isso muda o dia a dia de formas que você talvez não imagine. A ética fica mais pesada, muito mais. Não existe sacrifício que quita a dívida. Não existe atalho. Cada erro fica na sua conta. Cada pessoa que você machucou precisa ser procurada, confrontada, reparada. Se você não conseguir em vida, a dívida passa para os filhos, para os netos. Famílias carregam culpas de gerações como se fossem herança. A ideia de começar do zero, nascer de novo, sair limpo, não existe. O passado sempre cobra. Os estados usam versões do pregador para justificar qualquer coisa. Um rei diz que ele pregou obediência. Outro diz resistência. Um general diz que ele mandou dar a outra face. Outro diz que ele expulsou mercadores à força. Não tem autoridade para dizer quem está certo. Todas as versões coexistem. Todas se combatem. Guerras acontecem. Muitas. Mas não são chamadas de santas. São chamadas de necessárias. A justificativa muda. O sangue é o mesmo. Pessoas morrem em nome de interpretações diferentes do mesmo homem que não morreu quando deveria. A ironia vira piada amarga de taverna. Ele sobreviveu para que milhões morressem por causa dele. A esperança nesse mundo não é celestial. É estatística. Espera-se que a colheita seja boa, que a doença não chegue, que o governo seja menos pior. Não se espera reino glorioso. Não se espera reencontrar quem morreu. Crianças aprendem na escola que o grande erro da história foi deixar um símbolo vivo demais. Professores explicam: quando você quer acabar com ideia perigosa, precisa encerrar ela de forma definitiva. Os romanos sabiam, falharam uma vez e nunca foi consertado. Feriados lembram discursos, não milagres. As pessoas oram, mas como quem negocia com memória confusa. Se você realmente disse o que dizem, então por favor ajuda minha filha. A oração é condicional, cheia de si, cheia de talvez. A arte reflete isso. Pinturas de velhos cansados falando para multidões que discordam. Esculturas de homens feridos se arrastando por desertos. Músicas sobre espera sem chegada. Promessas sem cumprimento. Caminho sem destino. Os artistas mais celebrados são os que capturam essa sensação de coisa incompleta, de história que parou no meio. Quando alguém perde um filho, não tem padre dizendo que ele está num lugar melhor. Não tem promessa de reencontro. Só vizinhos dizendo que a dor faz parte da vida. Quando alguém adoece gravemente, não tem unção prometendo graça. Só médicos fazendo o possível e família esperando o inevitável. A morte não é passagem, é fim.
E as pessoas aprendem a viver com isso. Não porque seja fácil, porque não tem alternativa. Hospitais não têm capelas do jeito que você conhece. Tem salas de silêncio onde qualquer um pode entrar. Sem imagens, sem símbolos. Alguns trazem objetos pessoais, outros olham para o vazio. A administração não interfere. Qualquer padronização seria acusada de favorecer uma versão. Cemitérios têm inscrições diferentes em cada lápide. Cada família reflete sua versão. Algumas citam frases que você reconheceria. Outras parecem inventadas. Outras não citam nada porque desistiram de entender. E quando túmulos de facções rivais ficam perto demais? Conflitos, processos, discussões sobre se uma lápide ofende a outra. O caos segue até debaixo da terra. O casamento existe em 1000 formas. Cerimônias elaboradas, registros simples, rituais inventados. Casamento entre pessoas de facções diferentes. Negociação longa. Qual cerimônia? Qual texto? Qual oficiante? Muitos terminam antes de começar. A caridade é fragmentada. Milhares de grupos pequenos, cada um com filosofia própria. Alguns ajudam qualquer pessoa. Outros só quem segue a mesma versão. Outros exigem que ouçam sermões específicos. Gente necessitada às vezes recebe ajuda tripla no mesmo dia. Outras vezes, nenhuma, porque caiu nas rachaduras. Entre facções. Política eleitoral é permanentemente contaminada. Candidatos são pressionados a declarar versão. Se declaram, perdem votos de outras. Se não declaram, são acusados de esconder algo. Religião fragmentada vira ferramenta de divisão, não união. Ciência avança com resistência de todos os lados. Não tem igreja central para declarar heresia, mas milhares de grupos se opondo a descobertas que contradizem seus textos favoritos. Como os textos se contradizem entre si, as oposições também. Um grupo aceita a evolução porque o mestre falou em transformação. Outro rejeita pelo mesmo motivo. Medicina enfrenta problemas específicos. Tratamentos rejeitados por facções. Transfusões. Transplantes. Certos remédios. Hospitais mantêm registros de qual paciente segue qual versão. Erros acontecem. Processos abrem. Médicos desistem. Alimentação também. Centenas de dietas, cada uma alegando ser a verdadeira. Uns não comem carne porque ele era gentil com animais. Outros comem porque ele pescava. Restaurantes aprendem a perguntar com cuidado. Música popular fala de espera infinita, promessa não cumprida, alguém que partiu e não voltou como esperado. Cantores evitam referências diretas. Quando fazem, são vagas. Aquele que veio antes, o que foi dito nos tempos antigos. Humor é perigoso. Piada sobre religião pode fazer um grupo rir e outro te denunciar. Comediantes testam. Plateia antes de arriscar. Carreiras terminam por frase mal colocada. E no meio de tudo isso, a vida continua. Crianças nascem achando que sempre foi assim. Crescem navegando entre versões. Aprendem a não discutir em certos contextos. Guardam opiniões para si. Algumas se revoltam e rejeitam tudo. Outras se agarram à versão da família. Outras inventam as próprias. Ninguém sabe muito bem no que acredita. Só sabe no que foi criado. E os velhos? Nos asilos, o caos finalmente descansa um pouco. Velhos de facções diferentes dividem quarto e descobrem que as diferenças importam menos no fim. Conversam sobre o que o mestre quis dizer, mas sem raiva. Concordam em discordar. Riem das brigas de quando eram jovens. Alguns mudam de facção várias vezes nos últimos anos. Experimentam o que nunca tinham considerado. E morrem. Em paz ou não, mas morrem. Voltamos ao presente. A família termina o pão. O pai limpa a mesa. A mãe desliga o rádio quando começa mais um debate sobre o que o velho Galileu quis dizer sobre perdão. Uma autoridade fala, outra contradiz. Apresentador tenta mediar. Ninguém muda de opinião. O padrão se repete há séculos. Vai continuar. A filha mais nova pergunta por que ainda falam tanto sobre um homem que morreu há tanto tempo. O pai olha para a mãe. A mãe olha para a janela. Silêncio.
A resposta não é simples. A história não terminou. O homem não morreu quando deveria. O mundo foi obrigado a conviver com uma ferida que nunca fechou. A menina não entende agora. Vai entender um dia, ou vai fingir como todo mundo. Vai escolher versão, rejeitar todas ou inventar a própria. Vai carregar o peso de uma humanidade que nunca recebeu final claro para sua maior história. Vai aprender a viver dentro de uma frase que nunca terminou. A vida segue, funciona, não melhora, sobrevive. E lá fora, em algum lugar que ninguém consegue apontar, a sombra de um homem que não morreu quando deveria ainda paira sobre tudo. Não como Deus, não como mito, não como monstro, só como pergunta que nunca foi respondida, história que nunca terminou, eco que não para. Você fecha os olhos, tenta imaginar um mundo onde a maior história da humanidade ficou no meio, onde redenção nunca foi oferecida de forma clara, onde a cruz nunca virou símbolo porque nunca foi usada, onde bilhões viveram e morreram tentando entender o que um carpinteiro quis dizer antes de fugir para o deserto e envelhecer em silêncio. Aí você abre os olhos, olha para o seu mundo, para o símbolo na parede, se tiver um, para a história fechada que você conhece, com começo, meio e fim, com sacrifício, com promessa, com cumprimento. E talvez, só talvez, você entenda um pouco melhor por que finais importam, por que histórias precisam terminar, por que a humanidade não suporta viver dentro de frases incompletas. Ou talvez não. Talvez você só termine de ouvir isso e vá fazer outra coisa. Mas se a pergunta ficar, se o eco ressoar, se você se pegar pensando nisso num momento aleatório do dia, então você sentiu um gosto do que seria viver naquele mundo, onde nada terminou direito, onde a maior história ficou aberta, onde a ferida nunca fechou. E aí você entende. Não com a cabeça, com algo mais fundo. O peso de uma humanidade que precisou sobreviver sem conclusão, sem redenção garantida, sem ponto final. Só continuidade. Só a frase que nunca terminou.